Agora, o último exemplo, apesar de estar um pouco longo, mas completo o quadro. É um castelo espanhol. O que temos no castelo? Vamos decompor os elementos. No castelo percebemos as muralhas e a torre, a nota dominante. A nota dominante do panorama é essa. Então nós temos, todos verão na imagem, nós temos as muralhas e a torre, né? Vamos começar pelas muralhas. As muralhas são altas, belas, ornadas, dignas, altivas, altaneiras. Mas o que é de mais belo nas muralhas é a torre. Se não houvesse a torre, não chamariam tanta atenção, né? Bom, as muralhas poderiam parecer sombrias, de aspecto militar e preocupante, se não houvesse a leveza da torre. As muralhas são brancas, reluzentes, não é? Mas tem algo aqui nesse castelo, eles têm algo de festivo, plácido e tranquilo. E essa nota é a torre que dá em grande medida. Se nós víssemos uma simples muralha de pedra, ela poderia, então, como eu disse, parecer sombria, de aspecto casmurro, antipático, rebarbativo. Não. Aqui nós temos a imagem, portanto, de algo que é forte, que é altaneiro, mas que é plácido, tranquilo, festivo. Em contraste com a muralha, se ergue a torre, como eu disse. Qual é o sentido da torre? A torre sempre teve o sentido de imponência e desafio. Claro, porque ela ficava no mais alto e quem estava lá percebia a aproximação do inimigo de longe e tomava as medidas necessárias. Então a torre era a ponta de lança, é o Dom João do castelo. A muralha, digamos assim, poderia parecer como que um véu, né? Um véu que cobre, ou ao menos vela um tanto, a cabeça de uma rainha, a torre. A torre é propriamente a cabeça daquele edifício. É a nota principal do castelo. A torre é altaneira, mas ao mesmo tempo é forte, firme e imóvel. Ela é estável. Parece estar numa atitude de desafio e de resistência. Resistência contra o quê? O tempo nada pode contra ela. O abandono a que ela possa estar reduzida, as mudanças das circunstâncias, as intempéries, tudo aquilo se fixa na torre, mas não a derruba. Ela está lá, está fixa. Então, temos os monumentos medievais, os castelos, centenas e centenas de anos, eles estão lá resistindo. É sempre a ideia. É um desafio, uma resistência. Pode-se dizer, numa perspectiva mais alta, que é da transcendência, o quê? A torre representa uma espera tranquila do juízo de Deus e do fim do mundo, porque ela é estável, é permanentemente estável. Ela é a afirmação de um estado de espírito e de consciência tranquila. Veja, quando uma pessoa se encontra numa situação de decadência espiritual, de grande abalo nesse campo, é frequente que nós comparemos com o mar encapelado. Quer dizer, a pessoa enfrenta, por assim dizer, tempestades interiores. Ela enfrenta uma espécie de convulsão, uma agitação interna que é própria do mar quando as ondas estão encapeladas, quando elas estão revoltas. Pois bem, a torre significa o quê? A estabilidade da consciência tranquila. Essa é a fisionomia da torre. O terceiro elemento, então, nós vamos repetir, então, no castelo, nós temos as muralhas e nós temos a torre. Agora nós temos o terceiro elemento do panorama, do conjunto. O panorama visto na sua
no seu quadro mais amplo, o castelo propriamente dito, e o céu é o terceiro elemento que compõe o quadro. De que maneira o céu contribui para a impressão sugerida pelo quadro? O castelo há momentos em que o sol dardejando sobre ele dá a seguinte impressão: o castelo é como que um esqueleto humano calcinado pelo sol. Né? É possível imaginar assim: como o castelo fica num ponto avançado do país para enfrentar os inimigos, ele está abandonado. E esse abandono é acentuado pela luz do sol causticante. Como quem diz, a luz brilha, a natureza se alegra, mas o castelo permanece triste e isolado. Não é uma ruína, mas é algo que anuncia, que aponta para a ruína da ordem de coisas que existia antes. O castelo, nesse sentido, é algo que lembra um tempo em que ele reinava e era ativo. Hoje em dia, não. Portanto, a tristeza está inerente àquela figura. Mas o céu e a luz comunicam certa alegria ao castelo, uma espécie de promessa de que aquilo irá reviver. Então, no castelo, somam-se duas impressões quando se olha: algo de melancolia, algo, portanto, que faz lembrar de um passado que já não existe, e algo, e outro aspecto é o volverei, quer dizer, algo de mim voltará. É uma sensação um pouco definida. Por que voltará? Se ele resistiu esse tempo todo, quer dizer que para alguma coisa serve. O quarto elemento, então, falamos do panorama em si, falamos das muralhas e da torre, falamos do céu e agora falamos da árvore. A árvore, no castelo, dá um pouco de vida à paisagem. É um pouco do sorriso da vida concreta. Sem a árvore, a impressão de desolação se acentuaria mais. Aliás, essa é uma regra muito importante. Quando nós queremos saber se um elemento presente no panorama é importante, basta que façamos a seguinte análise, exercício. Retiremos esse elemento e verifiquemos se a coisa muda. Se muda muito, quer dizer que ele era indispensável. E, de fato, se nós tirarmos a árvore, a sensação de isolamento, de isolação e abandono cresce muito. Então, a árvore suaviza um pouco essa ideia de algo que ficou no passado, que não tem atuação hoje. Durante a Batalha de Verdun, em 1917, Primeira Guerra Mundial, quando os ataques dos alemães, do exército do Kaiser, Guilherme II, eram mais violentos, perguntaram a Weygand, né, o que ele faria. Então ele respondeu com uma frase que ficou célebre e depois passou a ser um refrão utilizado por muitos outros: Je suis, je reste. Cá estou, cá fico. Daqui não saio, daqui ninguém me tira. É uma afirmação altaneira e estável. Algo dessa afirmação faz lembrar da torre. É uma determinação altaneira e firme. Então nós temos aqui a estabilidade e a altaneria de um Weygand e a estabilidade e a altaneria de uma torre medieval, que são a estabilidade e a altaneria da fé católica. Não é a altaneria orgulhosa, prepotente, presunçosa de quem se compara com os outros e se proclama superior, mas é algo, a altaneria de quem toca o céu, de quem representa a causa de Deus e, portanto, a sacralidade da ordem estabelecida por Deus. É, portanto, uma altaneria e uma estabilidade sacral. Aqui vamos, então, passar para a transcendência e concluiremos. Alguém deve recordar que esse castelo foi utilizado pelos católicos
para lutar contra os mouros, porque, como todos sabemos, a Espanha esteve durante 8 séculos sob o domínio mouro, e a Reconquista fez com que os mouros, quer dizer, os islamitas, né, da região, fossem rechaçados, até que, por fim, o último rei mouro de Granada foi posto fora em 1492. Há uma católica que se exprime assim, por exemplo, nessa torre. A torre é lisa, mas no alto ela é adornada, né? Como que expressando a sacralidade, a beleza do castelo. A parte mais alta é trabalhada. Há algo de indefinível da alma católica nisso, porque um católico pode imaginar-se assim, num castelo desses e lutando pela defesa da igreja. Então, a figura do castelo, da muralha e da torre casam perfeitamente com a figura de um guerreiro católico que desafia o inimigo e se impõe. Então, a altaneria e a estabilidade, por exemplo, do Espírito Santo em Pentecostes, ou a altaneria e a estabilidade do triunfo de Nossa Senhora, que ela anunciou em Fátima, quando apareceu em 1917, isso tudo está contido nas ameias de um castelo, está contido na torre. Uma estabilidade que desafia a todos. Uma consideração de outra ordem a respeito do castelo. Como é que o espírito, como é que as coisas feias, desagradáveis, foram diminuindo a beleza do castelo medieval? Não só do castelo, mas de todas as construções medievais. Todos se horrorizam com a guerra de trincheiras na Primeira Guerra Mundial. Todos devem conhecer, a chamada Le Drôle de Guerre, quer dizer, a guerra esquisita, a guerra estranha. E aí eles ficavam, como todos sabem, franceses e alemães, naquelas trincheiras nauseabundas, horrendas. Imaginamos em que situação? Ratos e tudo mais. Eles expostos a toda espécie de infecções, vírus, covides, não covides e qualquer coisa do gênero. Não sei mais o que. Por quê? Era uma atmosfera totalmente insalubre, né, em que eles estavam afundados em buracos, propriamente dito. Não havia álcool gel, né? Não havia álcool gel. E não havia como tomar banho e outras coisas elementares, né? Bom, então o que acontece? Era uma situação horrível. Como é que você chegou, se é que você pode falar assim, das ofensivas, das lutas que eram feitas de castelo em castelo, entre os vários senhores feudais, os vassalos e tudo mais, para a luta das trincheiras, e que deu agora na luta invisível dos drones? Quer dizer, poderia ser feito um estudo do belicismo, da arte da guerra, do ponto de vista da grandeza e beleza, ou da pequenez e feiura do gênero humano. Cada vez mais, o valor pessoal, a coragem e o heroísmo são postulados na guerra. E cada vez mais a guerra é technicolor. Quer dizer, é cada vez mais algo, digamos assim, feito à distância, sem a participação humana. Então, por exemplo, antes de chegar à guerra das trincheiras, do lodo, dos insetos, começaram suprimindo as partes mais altas dos castelos e transformando os castelos em palácios. Muito bonitos, é claro, mas em que a ideia da luta foi cada vez mais murchando. Essas medidas se justificavam por razões militares discutíveis. Deixaram de fazer torres, porque as armas de fogo tornavam supérfluas as torres. Mas, durante a fronda, quando os canhões dispararam nas torres
a partir das torres da Bastilha sobre as tropas reais, tiveram eficácia indiscutível, né? Bom, deixaram então de fazer fortalezas e começaram a ser travadas batalhas encarniçadas pela posse de uma aldeia, por exemplo, considerada estrategicamente vital. Nós tivemos no século XX 2 exemplos característicos disso: a resistência do Alcácer de Toledo, Coronel Moscardó, a Espanha católica contra os comunistas, e a Batalha de Monte Cassino na guerra, né? Então aí fica a questão: será que um castelo é inútil? Não. Nós temos por esses dois exemplos, eram duas fortalezas situadas em pontos capitais, e a conquista dessas fortalezas era decisiva para a vitória. Pressupostos para a aplicação desse método. Como se analisa um objeto sempre em razão de seu ponto central? Alguém poderia dizer: mas as pessoas não podem ter impressões diversas, ver coisas diferentes num quadro? Isso não é uma camisa de força? Isso não é uma forma de restringir a análise? Não. É verdade que as pessoas podem ver matizes diferentes segundo as luzes primordiais. Entretanto, se analisarmos o quadro como um todo, não nos elementos isolados, nas suas linhas gerais, todos veem as mesmas coisas. Porque a verdade é objetiva. O que é verdade? Equação é de intelectos. A adequação ou correspondência exata entre a ideia e o objeto, né? Então, nesse sentido, pode ocorrer que por uma determinada luz primordial, o que mais fale seja um elemento colateral da imagem, né? Isso é um aspecto que não altera a transcendência do objeto como um todo. Um quadro que represente um personagem com um fundo de nuvens, por mais sublimes que essa seja, não se intitulará Nuvens, né? Levará o nome do personagem. Então a pessoa está obrigada a ver o quadro a partir do personagem central, embora um aspecto secundário do quadro possa ter causado uma impressão mais viva. Quando fazemos essa análise, está subentendido o seguinte: os critérios contidos na obra Revolução e Contra-Revolução, que o professor Plínio Corrêa de Oliveira escreveu em 1959. Essa obra percorreu o mundo inteiro, foi editada em uma pluralidade de línguas e é considerado um manual para a luta contra-revolucionária. Quer dizer, a luta de inspiração católica voltada para a sacralização da ordem temporal. Ela descreve o processo de derrocada da cristandade, da Idade Média até nossos dias. Então, o exemplo da árvore pode ser mencionado a solidão. Quem é altaneiro, né, de certo modo é isolado. Por quê? Tudo que é muito grande fica acima da média. Então, a vocação de ser católico é uma vocação que nos coloca numa posição acima da responsabilidade média das pessoas, sobretudo a vocação de ser combatente católico pela boa causa, no mundo de hoje, em que está presente aos olhos de todos a autodemolição da igreja e a fumaça de Satanás que entrou no templo. Portanto, não tenhamos medo de viver isolados. Pelo contrário, não é? A glória só se dá aos que sonham com ela. O poeta francês Edmond Rostand, na série que ele escreveu, Chantecler, Legrand e Cyrano de Bergerac, costuma, e sobretudo essa frase está presente no Cyrano, mas também aparece nos outros. Ele diz assim, em certo momento, desafiando o inimigo: on n'abdique pas à l'honneur d'être cible. Ninguém deve abdicar da honra de ser alvo.
não se abdica da honra de ser alvo. Somente o espírito medíocre tem medo de ser objeto de calúnia, objeto de perseguição, objeto de incompreensão, objeto de repulsa ou de isolamento. É próprio do herói saber enfrentar e não temer o isolamento. Nosso Senhor, no Alto das Oliveiras, estava isolado, nem mesmo os apóstolos seguiram, eles dormiram. Então, o isolamento é característico da grandeza e da altaneria. Então está presente também nisso. A árvore vive isolada, mas ela é altaneira e ela suaviza, por assim dizer, o isolamento da torre do castelo, embora convivendo com ele, digamos assim, em parte, quer dizer, estando lado a lado na proximidade. Um outro elemento. O mais importante aqui, nós estamos nessa análise, não é que nós estejamos focalizando a busca da beleza, mas nós estamos procurando a expressão do objeto. Quer dizer, o que o objeto exprime, o que ele manifesta, o que ele reflete de uma perfeição de Deus. Certo? Vejamos então os profetas do Aleijadinho, um exemplo típico. Todo mundo sabe da doença dos dedos do Aleijadinho. Então, não há uma perfeição estética verdadeiramente exímia nas obras do Aleijadinho, mas eles têm uma expressão maravilhosa. Quer dizer, saibamos distinguir a expressão da beleza estética. Aqui nós estamos buscando a expressão. Nem tudo que é belo tem uma expressão profunda, mas a expressão profunda é que leva a nós entendermos o sentido mais alto daquilo que ali está manifesto. Está claro? O exercício de transcendência busca encontrar a expressão profunda de um objeto. Agora, umas objeções. Qual é a relação entre a transcendência e o entretenimento? O délassement em francês, quer dizer, o espairecimento, o remanso. No exemplo do mar, vemos como uma pessoa que observa as coisas assim tem que entreter-se em abundância. Não é? O que é mais causa maior entretenimento? A pessoa ficar contemplando o mar ou levar, por exemplo, um celular e ficar mexendo no seu celular diante do mar. Quer dizer, a alma, o mar diz muito mais a alma do que quaisquer dos dizeres que podem aparecer, ou imagens que possam aparecer no celular. Entendeu? Quem faz isso não entendeu nada da grandeza do mar. Porque ele reduz as grandezas do mar à expressão de um aparelho eletrônico. Quando uma pessoa está habituada a fazer exercício de transcendência, a propósito de tudo, aí então ela tem uma vida entretida, quer dizer, uma vida aprazível, agradável. O outro elemento é o mundo dos possíveis. Quer dizer, Deus criou o universo, não é? E nós temos todo o direito de imaginar aspectos que um panorama não tem, mas poderia conter. Então, nesse sentido, nós poderíamos dizer que há belezas que dormem num panorama. Há, portanto, um modo sadio de exercer a imaginação, que é diferente do modo doentio dos românticos ou do modo completamente desvirtuado de quem vive numa vida má. São Francisco de Sales diz a respeito disso que a imaginação é a louca da casa. A pessoa que se entrega à imaginação de modo desenfreado dá margem a que os maus instintos venham à tona. Então isso não é o verdadeiro exercício de transcendência. O verdadeiro exercício de transcendência é temperante e é pontiagudo, quer dizer, ele leva o céu, não leva à procura
das coisas dessa terra, portanto, ao gozo sensível, ao gozo meramente material ou carnal. Exercício de transcendência, então. E assim, então, é que se apresenta. Aqui é o esquema geral, que eu acho que todos entenderam. Eu recomponho, então, diante de qualquer objeto, fazer a descrição que se compõe do seguinte, que é constituída assim: A, decompor o objeto nos vários elementos; B, análise separada de cada elemento em suas características, matizes, contrastes, afinidades, semelhanças, consonâncias e dissonâncias, contrastes e analogias, e em seus vários elementos em geral. E depois, na outra parte, análise dos elementos com base, tomando como base o elemento principal, que é o elemento central. Depois, como relacionar entre si o elemento central com os elementos secundários. A exclamação é um movimento interior de comprazimento, de consonância ou de rejeição, repulso ou de indiferença diante do quadro que temos perante os olhos. Essa transcendência é um movimento que nos predispõe para desejar cada vez mais ver essas qualidades na plenitude. Olha, Deus possui todas as qualidades em grau máximo, porque Ele é a sabedoria incriada, Ele é a perfeição suma. Nós estamos vendo qualidades criadas que são reflexos de Deus, e que, uma vez bem analisadas, bem degustadas, preparam a nossa alma para a visão beatífica. Nós, então, procuramos nisso tudo a expressão do objeto e o ponto monárquico, quer dizer, a ideia central que está presente no objeto que queremos analisar. E o princípio da análise é sempre essa ideia de luta entre o bem e o mal, que é propriamente a concepção que é de Santo Agostinho, cidade de Deus, cidade do demônio. Bossuet trata também disso, o padre Ramier e Monsignor de la Suisse, quando fala do grande embate dos inimigos contra a igreja. O cristão, o católico, é um militante. A igreja se divide em três faixas, por assim dizer. A igreja militante, a igreja triunfal no céu, a igreja militante na terra e a igreja padecente, que é dos que estão sofrendo os castigos condizentes com o mal que fizeram. Bem, então, nós somos da igreja militante. A igreja militante é aquela que luta. Nós devemos, então, ter o espírito combativo para que nós possamos, do criado, chegar às coisas incriadas. E, analisando a obra de Deus, aspirar à glória divina. E essa apetência das coisas celestes que deve manter em nós a chama acesa da luta. E a nossa piedade deve ser uma piedade, portanto, feita de convicções, de luta, de entusiasmo e de certeza da vitória. Aqui, então, fica expresso o quadro. Foi um pouco longo, mas é inevitável. Também sei que o esquema, por sua própria natureza, é um tanto quanto penoso, mas é preciso degustar isso mais ou menos como a água que nasce do rochedo. Quem diria que daquele rochedo inóspito pode sair uma água cristalina? Pois pode sim. Então, a lógica, o raciocínio, quando bem conduzidos, produzem suavidade na alma, produzem um bem-estar, e aquela água cristalina da paz, do descedentar, brotam naturalmente dessas análises, assim como a água
pura brota da rocha. E ela vem na temperatura ideal. Saibamos ter, então, essa força de alma de um rochedo, da qual sairá a água borbulhante, por que não dizer o vinho saboroso, forte e generoso, que correu nas bodas de Caná, a pedido de Nossa Senhora, quando faltou vinho na festa. E Nossa Senhora disse: fazei tudo o que eles vos disseram. Que a nossa alma seja essa alma transbordante de robustez e de intensidade, de vigor e de altaneria, e ao mesmo tempo de clareza e elegância a serviço de Deus. Aqui ficam as minhas despedidas. Agradeço a paciência de todos e espero que na próxima vez me façam muitas perguntas e, evidentemente, se inscrevam no canal, façam sugestões e não receiem, é óbvio, apresentar eventuais objeções, dificuldades ou outros pontos de análise que eu possa aqui ter omitido involuntariamente. Obrigado a todos, boa noite e até breve. Salve Maria.